Olá pessoal, aqui é o professor André Valente mais uma vez aqui no nosso canal e o vídeo de hoje é sobre literatura, né? Roda a vinheta e vamos pro vídeo de hoje. O humanismo é o segundo período, né, da literatura de língua portuguesa, né, e é ali a segunda época, o segundo período, né, dentro dessa chamada era medieval. Tá? Então, a primeira coisa que é importante você saber aí é que o humanismo não é o nome de uma escola literária, não é o nome de um estilo literário, tampouco é o nome de um movimento literário. Ora, André, então por que é que nós vamos falar disso? Então, aí é que tá, né, a questão. O humanismo é um período de transição do mundo medieval para o mundo moderno. A transição da cultura medieval para a cultura do Renascimento. Bom, o que vai marcar esse período, então, é uma humanização da cultura. Né? Então, da cultura teocêntrica, a gente passa para uma cultura antropocêntrica. De uma cultura feudal, a gente está passando para uma cultura mercantil. Com a diminuição das guerras, as populações tendem a crescer. Menos pessoas morrem, muitos soldados, né, muitos cavaleiros que estavam na guerra lutando por seus senhores voltam para casa, se casam, têm filhos, cuidam de suas famílias, passam a ser agricultores, passam a ser comerciantes. Né? Então a população tende a aumentar, aumento de população, aumento da necessidade de produção também, né? Então o comércio vai se intensificar, a produção vai se intensificar. Então essas pessoas vão sair dos feudos, vão passar a viver nessas cidades para ir em busca de melhores condições de vida. Então as cidades começam a crescer. É aí que essas cidades cercadas por muros, que são verdadeiras fortalezas, né, cercadas por muros e tal, são os chamados burgos. E esse grupo social que começa a se tornar uma classe, começa a crescer, aí vai ser chamada de burguesia. Daí vem a origem do nome burguesia. Como que isso vai interferir diretamente na literatura? Bom, primeira coisa, em Portugal, qual é o acontecimento que vai marcar aí essa mudança? Que nós estamos vendo foi a nomeação de Fernão Lopes como guarda-mor da Torre do Tombo. A Torre do Tombo era o arquivo histórico de Portugal. E o rei, naquele momento, o rei Dom João I de Portugal, nomeou Fernão Lopes como responsável por cuidar dos documentos da Torre do Tombo, que eram os documentos históricos de Portugal. Em 1434, o próximo rei, que seria Dom Duarte, nomeia Fernão Lopes agora como cronista-mor do reino. Isso significa que ele não é responsável apenas por cuidar dos documentos, mas também por escrever a história de Portugal. E Fernão Lopes vai começar a fazer isso usando um método que até então era inédito, né? Que era o método de pesquisa. Porque o que se tinha de história até aquele momento era uma história tradicional, né? O que é uma história tradicional? As famílias contavam a história dos nobres da sua família, né? Então, guardavam isso em alguns livros chamados livros de linhagem. E também isso era muitas vezes pintado em painéis, né, nos palácios, né, na forma de narrativa, né, era também registrado nas chamadas iluminuras, que são aqueles desenhos que a gente vê nesses textos mais antigos. Além disso, essa história circulava oralmente ali, né, na voz dos trovadores. O que o Fernão Lopes vai fazer? Vai começar a organizar documentos para criar uma história escrita de Portugal. Porque ele vai escrever crônicas sobre a vida dos reis de Portugal até aquele momento. Então por isso que nós dizemos que essas crônicas elas são regiocêntricas, são crônicas que colocam a realeza no centro da narrativa, mas que também já começam a falar do povo português, porque querem criar uma relação de identidade entre realeza e povo. Claro, a partir de uma perspectiva
regiocêntrica, mas já colocando o povo como que montando uma história mesmo de união entre quem governa e os seus governados. Então ele começa a escrever essas crônicas, inaugurando aí a historiografia portuguesa. Além das crônicas de Fernão Lopes, surgia agora uma nova forma de poesia, chamada de poesia palaciana. Ela recebe esse nome porque é a poesia que vai se desenvolver em torno dos palácios, que são as grandes fortalezas nessas cidades. Então não mais na corte, centrada na nobreza na corte, mas nessa nobreza palaciana, essa nobreza que vive nas cidades, e essa alta burguesia que está se enobrecendo no sentido de começar a buscar uma semelhança com a nobreza. Essa poesia nós só a conhecemos porque em 1516 foi organizado ali um cancioneiro geral, tá? Um homem chamado Garcia de Rezende vai organizar esse cancioneiro geral, e nesse cancioneiro geral ele vai colocar esses poemas, e esses poemas eles têm uma diferença em relação à poesia trovadoresca, separação entre poesia e música. Desde a antiguidade, música e poesia eram praticamente uma coisa só. Então não se fazia poesia para se ler poesia, se fazia poesia para se cantar e para se ouvir poesia. Nesse momento vai haver uma separação. Por que vai acontecer essa separação? As pessoas elas passam a ler poesia. E nesse momento a gente começa a ter então essa poesia que ela é escrita. Como há a separação de melodia, de música e de poesia, então não se espera mais que tenha o acompanhamento musical. Só que as pessoas só sabiam cantar poesia, elas não sabiam ler poesia sem cantar poesia. Para elas era uma coisa meio estranha fazer isso. Vai acontecer, a musicalidade ela vai parar na escrita. E é por isso que vai haver essa separação nesse momento. Então passa-se a haver uma maior preocupação com a técnica na escrita, com a forma na escrita. Essa maior preocupação vai se refletir numa preocupação com a métrica. A métrica que vai ser usada nesse momento é a redondilha. E o que é uma redondilha? Uma redondilha é um verso de 5 ou de 7 sílabas que facilitava o canto, mas ao mesmo tempo facilitava a fala e a memorização. A memorização vai ter um reforço na rima. Então a métrica e a rima passam a ser elementos importantes aí. Outra coisa vai ser a organização do texto, que antes era mais ou menos livre na época do trovadorismo, agora não, agora passa a haver uma divisão em estrofes. Quais são os elementos aí da poesia palaciana, os elementos formais dessa poesia? Os elementos formais são a métrica, a rima e a divisão em estrofes. Muda também a relação com o conteúdo dessa poesia. Se até então o conteúdo era focado só na mulher nobre, a poesia de amor, na vida feudal, agora o conteúdo passa a ser relacionado a essa vida na cidade e a uma mulher que já não é uma mulher tão inalcançável. Por quê? Porque nesse momento começam a acontecer os casamentos entre nobres e burgueses. Até então a nobreza só se casava com a nobreza. Como a burguesia começa a ganhar prestígio, começa a acontecer os casamentos entre nobres e burgueses. A mulher, que até então era algo inatingível, ela passa a ser vista como uma pessoa mais próxima. Isso vai fazer com que a poesia pare de falar da mulher só como aquele ser espiritual sublime que é digno só de adoração e passe a retratar a mulher também como alguém que inspira o desejo físico. Então a gente vai perceber que inclusive os poemas começam a falar da aparência física dessa mulher. Isso tem muito a ver com a mudança de cultura dessa sociedade, que passa a conviver, por exemplo, como ela começa a comercializar mais, começa a haver maior fluxo de mercadoria, haver mais contato entre pessoas de culturas diferentes, os viajantes que vão e vêm, as pessoas começam a ter mais acesso a outras cores, a outros sabores, a outros perfumes.
né, as grandes feiras que se desenvolvem nas cidades, que é o chamado mercado, né, que era um mercado a céu aberto, que hoje é parecido com a nossa feira livre, fazia com que as pessoas tivessem contato com isso, né, com aquelas cores todas, com aqueles cheiros todos. Então é uma poesia mais erotizada, sensualizada. Só toma cuidado para não confundir. Erótico e sensual não são necessariamente sexuais. Tá? O erótico vem de Eros, que era o deus que inspirava o amor do desejo. Tá? Não necessariamente do sexo, mas do desejo, do querer ter. Sensual é a mesma coisa, vem de sensos, sentidos. Tá? Então tem a ver com sentir sabores, sentir cheiros, olhar as cores, tocar, sentir textura. Tá? A poesia vai começar a refletir essa visão, essa ideia do toque no cabelo, né? Do olhar, né? O olhar a brancura da pele, o olhar a beleza das curvas, o olhar as cores das roupas, e vai começar a falar dessas coisas. Então vamos dar uma olhadinha num poema que mostra isso? Olha só, né? Esse poema bastante conhecido, né? Que é um dos exemplos aí da poesia palaciana. Reparem, ele diz assim: Senhora, partem tão tristes meus olhos por vós, meu bem, que nunca tão tristes vistes, outros nenhuns por ninguém. Tão tristes, tão saudosos, tão doentes da partida, tão cansados, tão chorosos, da morte mais desejosos 100.000 vezes que da vida. Partem tão tristes os tristes, tão fora de esperar bem, que nunca tão tristes vistes, outros nenhuns por ninguém. Olha que interessante, né? Então nós temos aí a métrica, 7 sílabas poéticas, né? Ó, Senhora, partem tão tristes, né? Meus olhos por vós, meu bem, que nunca tão tristes vistes, outros nenhuns por ninguém. Então, versos de 7 sílabas poéticas. Esquema de rima, né? Tristes, meu bem, vistes ninguém. Então, A, B, A, B. Tá? Rimas alternadas aí. Tá? E a divisão em estrofes, né? Uma forma regular de pensar. Tá? Uma coisa curiosa aqui é que essa medida da redondilha é a medida que vai chegar aqui no Brasil, né? Junto com os colonizadores no século XVI, tá? E que vai ser a primeira medida poética a se disseminar, a se popularizar aqui. Vai dar origem à nossa música popular, lá no século XVIII. Né, quando surgem as modinhas, elas surgem com essa medida. E essa medida até hoje, né, ela serviu de base para ritmos como o do cordel, para ritmos como o do repente. Olha só, imagina isso sendo cantado no ritmo do repente. Ficaria algo mais ou menos assim: Senhora, partem tão tristes meus olhos por vós, meu bem, que nunca tão tristes vistes, outros nenhum por ninguém. Tão tristes, tão saudosos, tão doentes da partida, tão cansados, tão chorosos da morte, mais desejosos 100.000 vezes que da vida. Partem tão tristes os tristes, tão fora de esperar bem, que nunca tão tristes vistes, outros nenhuns por ninguém. Lembra, né, um repente, lembra uma modinha de viola, um baiãozinho. Por quê? Porque são todos ritmos que vêm da cultura popular. Em relação ao conteúdo desse poema, o que a gente percebe, né? Reparem que existe ainda a impossibilidade de ficar com a mulher amada, com os trovadores, só que essa impossibilidade não é mais causada pela condição social, porque ela é mais nobre do que ele. Não é algo impossível. O que está causando aqui a separação entre eles é o fato de que ele tem que partir. Ele é uma espécie de viajante, provavelmente, ou de um comerciante, por que não, e que tem que partir. Então ele diz: Senhora, partem tão tristes meus olhos por vós, meu bem, que nunca tão tristes vistes, outros nenhuns por ninguém. Então ele está ali
me lembra muito algumas músicas atuais que falam principalmente do repertório da música caipira, da música sertaneja, né? Que fala aquele caminhoneiro, aquele boiadeiro, né? Que foi conquistando seus amores em cada lugar aí ele tem que ir embora e fica aquela coisa de estar apaixonado. Então, é isso. Ele tá partindo e tem que deixar a mulher amada, né? Então, ele se sente triste, né? Tão tristes, tão saudosos, tão doente da partida, da morte, mais desejosos 100 mil vezes que da vida. Então, veja só, ele ainda reflete aquela coisa do trovador, de desejar a morte por não poder ficar com a mulher amada. Então, é isso, essa é a poesia desse período aí. E ficou faltando aqui a gente falar sobre o teatro de Gil Vicente, mas esse eu vou deixar para um vídeo especial. Gil Vicente é uma figura que merece um vídeo para falar só do seu teatro. Nesse vídeo nós ficamos por aqui. Ative a sinetinha aí se você ainda não fez isso, assine o nosso canal, dá uma força aí, divulga esse vídeo, tá? Curta, compartilhe, comente, dê as suas sugestões, faça suas críticas, a gente está aberto a isso, e por que não estudar literatura, não é? Olha quanta coisa a gente ganha. Um grande abraço e até o próximo vídeo.